Boa noite a todos. Minuto Político hoje quer refletir com vocês sobre o diálogo havido em 2017 entre o procurador na época, Deltan Dallagnol, e a delegada da Polícia Federal, Érica Marena. O diálogo se deu em outubro, uma semana depois do suicídio do reitor Cancellier. Cancellier, como todos sabem, se matou depois de ser preso preventivamente, sem nenhuma necessidade nenhuma. Não era um criminoso perigoso, não estava dando um golpe de milhões, e não só foi preso de modo desnecessário e ilegal, na verdade, como foi humilhado com revistas íntimas. Imaginemos um senhor de 59 anos, inocente, respeitado na sociedade de Florianópolis, onde vivia, passar por revista íntima, prisão e o massacre midiático que se deu, tudo pelo assodamento, a falta de critério, a leviandade de uma delegada, de uma juíza, de um procurador. Todos concorreram para o suicídio do reitor. Mas Dallagnol achava o contrário. E duas falas dele no diálogo travado pelo Telegram com a delegada chamam a nossa atenção. Primeiro, quando ele fala, não ligue, Érica, para o que estão falando de você, são um bando de imbecis. Ou seja, os familiares revoltados do reitor Cancellier são imbecis. Os professores, colegas hermanados de Cancellier, revoltados, indignados, tristes com uma morte trágica, horrorosa, um homem se suicidando, pulando de um prédio, são imbecis. E todos nós, os brasileiros, que achamos que foi desnecessária aquela morte, que o que houve contra ele foi uma covardia, uma brutalidade, um erro grosseiro da Polícia Federal, da juíza, dos promotores envolvidos, somos todos imbecis. Com certeza, Dallagnol acha que ele e Érica não são imbecis. De fato, ele externou sua opinião sobre a delegada falando: tenho certeza que, como nós fizemos na Lava Jato, você seguiu todas as formalidades legais, todos os critérios. É uma gente narcísica. Eles são, psicologicamente falando, enfermos, porque acreditam que eles possuem um tipo de infalibilidade papal. Ou seja, é da Lava Jato, como Dallagnol e Érica, então cumpriram as formalidades, foi tudo correto. Parte da presunção de que qualquer gesto arbitrário, autoritário, fora do bom senso, do que é humano, do que é razoável, não importa, está correto. É de uma cretinice absoluta. Mas tem uma fala de Dallagnol que me chocou ainda mais do que o imbecis. É quando ele fala para a delegada: Érica, na verdade, além de não ter feito nada de errado, você tem que entender que as decisões do Cancellier ele tomou porque ele quis. Conseguem compreender a perversidade, a farsa, o cinismo, a mentira dessa afirmação? Como que você diz que um homem massacrado, humilhado, preso com revista íntima, que sai destroçado emocionalmente desse evento dantesco, tomou a decisão que ele quis? É a mentira das mentiras. Ele tomou a decisão para a qual ele foi empurrado a tomar. Então, Dallagnol inverte os papéis. Érica, coitadinha, você é vítima, os imbecis estão te massacrando. O reitor decidiu se suicidar. Foi uma escolha pessoal dele. Você não tem nada a ver com isso. O narcisismo dos narcisismos. É a distopia imoral total dos arrogantes, dos soberbos, das pessoas que se viciaram num poder absoluto e usaram esse poder para prender empresários, políticos importantes, e depois, em Santa Catarina, já sem
os holofotes da mídia, Érica Marena quis perseguir e humilhar um reitor inocente. Tanto é inocente que, após um inquérito de quase 1000 páginas, não se encontram evidências de culpa do reitor Cancellier. Então, Dallagnol, você não é só hipócrita, você é totalmente sem cognição com a realidade. Érica Marena errou, o promotor errou, a juíza errou, e um homem inocente e humilhado se matou por causa do erro dessas pessoas. Temos que refletir sobre isso para que a nossa sociedade pare de endeusar falsos heróis. A imagem de Dallagnol está derretendo, a imagem de Moro já derreteu há meses. Então, todos os heróis que os brasileiros tiveram nos últimos anos, Joaquim Barbosa, Dallagnol, os outros procuradores da Lava Jato, Moro, Gabriela Hardt, Carolina Lebos, Érica Marena, o tempo é senhor da razão. O tempo está mostrando o que é cada uma dessas pessoas. Só países incivilizados precisam desse tipo de heróis. Que um dia tenhamos um grau de educação, com E maiúsculo, e um grau de civilidade e de não fanatismo e cegueira que nos permita nunca mais apoiar processos perversos como o da Lava Jato e de pessoas ignóbeis como Deltan Dallagnol e Érica Marena. Boa noite a todos.